Olá pessoal, nesta videoaula vamos trabalhar com laços de repetição. Para isso, vamos abrir um exercício desenvolvido em uma das aulas anteriores. Vá em File, Open, Project e vamos abrir o exercício maior valor. Nesse exercício, o usuário deveria informar 4 valores. E dentre os 4 valores, determinar qual é o maior valor. Reparem que algumas operações são similares. Por exemplo, o ato de ler o segundo valor, o ato de ler o terceiro valor e o ato de ler o quarto valor são parecidas, mudando apenas o que? A mensagem exibida para o usuário. As estruturas de repetição são utilizadas para casos como esses, onde deve-se repetir um conjunto de comandos por um determinado tempo. No caso, nós vamos modificar esse algoritmo para utilizar o laço de repetição while. No caso, pessoal, ao invés do usuário digitar apenas 4 valores, ele deverá digitar 10 valores. Então, vamos começar a nossa aplicação. Primeiramente, vamos criar uma nova variável. Essa minha variável será denominada como i e ela irá servir como contador. Ela representará quantos números o usuário informou em nosso programa. Então, no caso, algumas coisas nós manteremos, como por exemplo, determinar o primeiro valor. Vou solicitar que o usuário informe o primeiro valor, vou ler o primeiro valor e vou atribuir para a variável maior este valor. Após esse comando, pessoal, o que nós iremos fazer? Nós iremos utilizar o laço de repetição while. Como o while funciona? O while abre parênteses. Aqui eu devo informar a condição que ele irá checar entre os parênteses. Abre chaves e fecha chaves. No caso, pessoal, enquanto a condição que eu informar aqui dentro do comando while for verdadeira, ele irá executar continuamente os comandos que se encontram dentro do laço de repetição. Se encontram dentro do bloco de comando à frente da condição do while. No caso, então, nós faremos a seguinte coisa. Vou atribuir para a variável i o valor 1. Por que o valor 1? O valor 1 indica que o usuário já informou um valor para o programa. No caso, foi a primeira leitura. Agora, o usuário deverá ainda informar 9 valores. Então, o nosso laço de repetição, ele irá ficar funcionando enquanto o i for menor do que 9. Enquanto o i for menor do que 9, pessoal, significa o quê? Que o nosso usuário não informou ainda os 9 valores restantes. E dentro do laço de repetição, o que nós faremos? Primeiramente, irei incrementar esse contador. Por quê? Toda vez que ele entrar dentro do laço de repetição, ele deverá informar mais um valor e também nós devemos determinar qual o maior valor. Se é o que nós estamos guardando na variável maior ou se é o valor que o usuário acabou de informar. Então, o que eu farei? O i receber o valor contido nele mais 1.
E agora, reparem o seguinte, nós vamos aproveitar o bloco de comando abaixo em nosso exercício, onde eu irei colar o mesmo dentro do laço de repetição while. Aqui eu irei alterar a mensagem, informe o mais, irei mandar exibir o valor da variável i. Então, toda vez que essa mensagem aparecer para o usuário, irá aparecer o valor contido na variável i. O restante, fora do laço de repetição, nós iremos apagar, mantendo apenas o writeLine, que informa o maior valor, e o readKey. E finalizamos o nosso algoritmo, pessoal. Então, reparem o seguinte. Então, vamos executar o nosso algoritmo para ver o que acontece. Clique em Start. Informe o primeiro valor. Informe o segundo valor. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O maior valor informado é 44. Opa! Então vamos verificar. No caso aqui, ele leu apenas 9 valores. Por que isso? Repare na condição do while. Enquanto i for menor do que 9. Toda vez que ele entrar dentro do while, ele irá incrementar o i. Então, vamos imaginar que o i está valendo 8. Terminou de executar todos os comandos dentro do while, voltou para o while. 8 é menor do que 9? É. Entra dentro do laço de repetição while, incrementa o i para 9, efetua a leitura de um novo número, determina se esse número é maior que o meu maior valor e retorna para o laço. Na hora que ele retornar para o laço, ele vai perguntar: 9 é menor do que 9? Não é. A condição será falsa. Com isso, ele sairá do laço de repetição e continuará a execução do programa, executando a linha do writeLine e do readKey. Então vamos alterar a nossa condição. Vamos colocar menor ou igual. Com isso, ele irá ler os 10 números. Vamos testar agora novamente. Start. Forma o primeiro valor, 1. O segundo, o terceiro valor, o quarto valor, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o nosso 10º valor. O maior valor é o 98. Então, o nosso programa está funcionando corretamente. Apenas para reforçar, o laço de repetição while funciona da seguinte maneira: enquanto a condição definida dentro do parênteses for válida, ele irá executar todos os comandos que se encontram dentro do bloco de comando do while. Obrigado e até a nossa próxima aula.